Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Imobverse. Hoje a gente tem aqui também um convidado especial aqui para falar sobre arquitetura e daqui a pouco ele vai se apresentar. Quero deixar aqui um abraço aqui aos meus amigos Magno e Rodrigo, que hoje, neste novo formato da temporada 2024, né, estamos aí agora itinerantes. Então, cada um está fazendo um programa, né, em outras cidades, outros locais. Então, em alguns momentos você vai ver eu aqui junto com os convidados, outros o Magno com os convidados, o Rodrigo com os convidados e alguns a gente vai estar junto. Mas hoje eu estou aqui para continuar contribuindo aqui com a transformação do mercado imobiliário na construção civil através de conteúdo de relevância com pessoas que têm histórias aqui que possam contribuir, trazer suas experiências e poder somar aí dentro do seu mercado. E falar que hoje eu estou com mais um amigo aqui. A gente se conectou também através do network. Tem mais ou menos um ano que a gente tem caminhado aí próximo. É uma pessoa que, além de me divertir muito por causa das resenhas que a gente tem, agrega muito o nosso ecossistema por causa da experiência dele relacionada à arquitetura. Então, eu queria apresentar aqui e deixar que ele se apresente melhor, meu amigo David. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui compartilhando um pouco da sua história, da sua experiência. Se apresente aqui para os Maravilha, nossos cara, com uma apresentação, com uma ouvintes. introdução dessa, eu fico até receoso de falar muita coisa aqui, mas Manda bala. obrigado pelo convite, Alan, sou o David da DSX Projetos, né? Quem não conhece a gente, segue lá no Instagram, DSX Projetos, e o nosso slogan, o nosso mantra, a nossa visão é que a arquitetura ela é um meio pelo qual o cliente ele consegue o resultado dele, eu consigo o meu resultado, meu time, então a gente é um meio. E é uma maneira que a gente constrói o resultado a quatro mãos. Então a gente diz que o nosso posicionamento é trazer soluções otimizadas às necessidades do nosso cliente. Seja de igual segmento for, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto mais para frente, mas é entender que a arquitetura é uma ferramenta para viabilizar o resultado que o cliente espera ter. Basicamente isso. Então, o David entrou na arquitetura quando, como, Cara, onde, essa em história, que momento essa que história, você essa história é bem surge dentro da legal, é bem legal arquitetura? porque poucas pessoas sabem, né? O pessoal que acompanha um pouco da minha história aí tem um pouco dessa ciência, mas nosso ecossistema não conhece muito, mas o meu pai é arquiteto. Meu pai, ele começou desde cedo a entender que empreender era o que tiraria ele da realidade que ele estava e tirou, na verdade. Então ele trabalhou, ele tem uma serralheria, ele foi serralheiro durante muito tempo. E ele começou a fazer arquitetura para poder somar na expertise dele técnica. Então, meu pai começou na Brás Cubas, em Mogi, aí nascia um filho, ele parava, depois voltava, e, enfim. Então, eu lembro que com 7 anos de idade, eu ia em sábado aula de desenho na faculdade de Brás Cubas com meu pai. E aí, né, meu pai demorou 10 anos para terminar a faculdade de arquitetura. Muitos desafios, muita dificuldade, mas conseguiu se formar. E ele se formou em 2004 e eu entrei na faculdade em 2005, na mesma faculdade. Metade dos professores dele foram meus professores também. Então foi uma experiência muito boa. E desde os 14, 15 anos que eu queria ser arquiteto, então meu pai, muito visionário, falou, então vai aprender AutoCAD, porque arquiteto tem que saber CAD, né? E aí eu com 15 anos... Meus amigos iam jogar bola, eu ficava mexendo no CAD e tocando teclado. Mas muito assim, fuçando, aprendendo. Então, com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia dominar o AutoCAD. Então, ia tendo destaque ali, fazendo os projetos, fazendo 3D já. E foi abrindo muitas oportunidades nesse caminho. Foi bem legal. Primeiro ano, eu prestei pro vestibular, fui bolsista do ProUni. E eu não sabia se eu ia passar ou não. Prestei também para técnico de interiores. Passei nos dois e fiz os dois. Então, o primeiro ano de formado... primeiro ano ninguém sabe. É design de interiores, mas eu não... Enfim, tenho conhecimento, né, na área, mas não exerço. E aí eu fazia a faculdade de manhã, o técnico de noite e fazia estágio de tarde. Isso por 1 ano e meio. Aí depois, quando eu terminei o técnico de noite, eu migrei a faculdade para noite e aí eu comecei a 100% focado na arquitetura, né? Foi bem desafiador o começo. Aí você já foi trabalhando e estudando ou só caiu para dentro de serviço Não, mesmo? eu comecei como estagiário na prefeitura e aí eu acho que o que é um pouco até do que eu estava vendo aqui do convidado anterior, falando sobre a importância do network, cara, para mim, a minha história inteira é pautada nisso. Por quê? Eu comecei, como eu falei, né, entrei na faculdade, já sabia mexer no AutoCAD, já tinha esse contato com a arquitetura, fiz a maquete do meu pai, né? Pra você ter uma ideia. E aí eu fui estagiar na prefeitura
para poder ter conhecimento. E aí, naquele momento, eu estava na prefeitura e apareceu uma oportunidade de estágio para ganhar, tipo, meu, R$ 2.000. Em 2006, um moleque de 18 anos, É muita grana era nessa muita época. grana, É. né? Numa marcenaria que fazia, uma marmoraria que fazia pedras para alto padrão. E aí, naquele momento, meu pai falou, você não vai. Eu falei, eu tava ganhando R$ 600 na prefeitura. 300, alguma coisa assim. Uhum. Aí meu pai falou, pai, por que não? Ele falou, cara, não faz sentido você ir. Eu falei, por que não? Ele falou assim, ó, você já sabe mexer no CAD, você é bom, você domina o AutoCAD. Você vai trabalhar lá, depois de 4 meses, você já entendeu tudo de pedra. Só que você não vai querer sair de lá para ir trabalhar num escritório pequeno, em outros lugares, para ter conhecimento na área. Uhum. Então você não está na fase agora de ganhar dinheiro com arquitetura, está na fase de aprender. Então o estágio é para você aprender. Se você cair agora para ganhar esse salário, você vai ficar lá a faculdade inteira, porque você não vai querer depois sair para ganhar menos. Você vai se formar e vai continuar desenhando pedras o resto da sua vida. Cara, Cara, deve ter sido difícil pra você, mas foi que uma sabedoria, sacada né? Hoje eu tenho demais. Eu, certeza que certeza absoluta você que faz fala, total concordo pra sentido. Total caramba. sentido. E aí você vai ver quando eu correr da história que isso se comprovou, porque Legal. eu concordei, né? Assim, a contragosto, pensando no resultado financeiro, mas eu concordei. E aí não fui pra vaga e continuei trabalhando na prefeitura. Na prefeitura tinham mais 2 estagiárias, né? E eu, como entendia de CAD, fui ajudando elas com os Uhum. comandos, como fazer as coisas que os engenheiros pediam e tal. E uma amiga minha saiu de lá, e ela trabalhava no Mackenzie, estudava no Mackenzie na época. E aí, depois de um tempo, ela me ligou, falou, me chamava de DVD. Falou, DVD, apareceu eu tô num escritório de arquitetura, aqui na Faria Lima, e estão precisando de estagiário que tenha domínio de CAD. E você, eu te conheço, sei Uhum. que você entende e tal, eu te indiquei pra cá. Falei, ah, beleza, obrigado, tal, história de arquitetura, né? Até então não tinha trabalhado em escritório de arquitetura. E aí eu fui. E foi muito legal, porque naquela época, eu estudei na Uninove, né? Aqui em São Paulo. Então, naquela época, os estágios tinha muita questão de onde você tá vindo. Então, assim, eu Uhum. lembro, cara, assim, Pra dar uma nitidamente, carteirada. um estágio que eu fui ver que era assim, tipo, era eu. Tinha que Uhum. ter até 19 anos, tinha que ter moto, porque tinha que rodar obra, tinha que ter habilitação de moto, tinha que entender de PowerPoint, AutoCAD, SketchUp. Falei, eu Uhum. me inscrevi pra vaga pelo CIE e apareceu lá. Sua instituição de ensino não é aceita pra essa vaga. Nossa, Desse jeito, cara. caramba, cara. E assim, porque naquela época tinha isso muito Uhum. forte, bem mais do que é hoje. E aí, quando ela me indicou, ela falou assim: olha, aqui eles só aceitam estagiários da USP e do Mackenzie. Mas eu falei muito bem de você, eles vão chamar você para uma entrevista. Falei, ah, maravilha, né? Uhum. Fui fazer entrevista. Na época eu já estava casado, com um filho já. Minha filha mais velha que ontem fez 16 anos, cara, eu tô ficando velho. Minha filha era pequena na época. E aí eu fui para lá fazer o estágio, fiz o teste e passei. E aí, quando eu passei, de novo a gerente reforçou. Falou, olha, a gente gostou muito de você, a gente geralmente só contrata pessoal da USP e do Mackenzie aqui no escritório, mas a gente quer ficar com você. E lá foi foi meu primeiro contato no escritório de arquitetura fazendo empreendimentos imobiliários, prédios, Hum, né? É um legal. escritório carioca que tinha filial aqui em São Paulo, e aí a gente fazia projeto para São Paulo, para o Rio e tal. E ganhei uma base absurda no projeto executivo, no entendimento, né? Criou em mim essa cultura do projeto, a importância do projeto para a obra. Não é só o bonito. Não é só, nossa, que visual legal, mas isso funciona, isso é execuível, isso eu tô pensando no executor, eu vou ter as esquadrias, por que que eu vou ter 35 opções de esquadrias? Não é melhor eu fazer uma composição que eu tenha duas, que na negociação de volume o cara consiga ter uma negociação melhor, um preço melhor, um prazo melhor. Então eu já comecei a construir lá em, sei lá, não lembro nem o ano, mas eu tinha 19, 20 anos, né? Faz quase 20 anos isso. Já comecei a discutir isso. Então criou muito forte em mim e também somado à cultura com o meu pai, que Uhum. tem uma serralheria, Sim. marcenaria e vidraçaria. Então eu era sempre olhar, e trabalhei para ele também, Aham. né, fazia os desenhos para ele, sempre a discussão do tipo de perfil, o encaixe, o encontro do material. Então aquela coisa do arquiteto que faz uma bancada de 2 centímetros, de 10 metros, sem nenhum pilar e fala, pronto, tá aqui feito. Cara, mas Tá como bonito, que mas isso não é fica funcional. estruturado? É. Né? Eu não posso colocar nada em cima senão cai. Não Aham. funciona. Então, eu fui criando essa cultura, fiquei lá bastante tempo.
E aí, por algumas questões, né, do próprio escritório, que estava fechando a filial em São Paulo, eu mandei currículo para o mercado e fui para a MCAA Arquitetos, fazendo estudos de viabilidade. Então, era para a EZTEC, para a Gafisa, para esses Só caras, pra coisa pequena. para coisa pequena. Mano, é Tá. gigante. O andar de estudo de viabilidade dos caras tinha, sei lá, 40 arquitetos. E fiquei lá 4 meses. E por que que eu fiquei 4 meses? Quando eu saí, porque era concorrente direto do escritório que eu estava, a minha gerente me indicou para amiga dela, que era coordenadora de projetos no Grupo Pão de Açúcar. Então, de novo, a network, né? Uhum. A prefeitura, que me conectou com a STA, que me conectou com esse escritório, que é a STA Aquela pessoa que te indicou Arquitetura. lá, onde não contratava do colégio. Exatamente. E aí me indicou para amiga dela que tinha aberto uma vaga para arquiteto júnior no Grupo Pão de Açúcar. Nessa época eu já estava formado. Fui trabalhar no Grupo Pão de Açúcar. E aí, cara, eu odiava varejo. Porque, assim, na Uhum. minha concepção, porque eu resumi bastante a história, porque eu estagiei depois de um tempo no escritório que fazia varejo, né? Foi uma passagem rápida também. E lá no escritório a gente só fazia estacionamento do varejo, porque o Uhum. projeto do varejo era feito interno, a gente Uhum. fazia só a implantação. Sim. Chegou uma hora que, cara, né, eu não tenho poder de criar nada, só tenho que ficar em manobra de vaga e quantidade de vaga. Sim. E quando teve a vaga Pão de açúcar. Pão de Açúcar, eu falei assim, cara, eu não gosto de varejo. Mas eu já tinha 2 filhas e era o dobro do salário, né? Na época, a minha ex-esposa, né? Ela não trabalhava. E eu falei, chega uma hora a necessidade fala maior do que a sua vontade. Falei, bom, eu não gosto, mas vai dar uma condição melhor para minha família e vou estar numa multinacional, tal. Uhum. Vou. Cara, quando eu cheguei lá, é assim, né? Isso prova. Ali começou uma sementinha de um valor, um pilar que eu tenho hoje. Se permita. Não tem um preconceito sobre nada. Uhum. Sabe, se permita. Claro, Uhum. né? Num ambiente seguro, mas porque às vezes você acha que algo não é pra você e você senta naquela mesa e você descobre que é naquela mesa que você vai achar o que você estava E sempre vai precisando. ter aprendizado, né? E Não, esteja nada é e descartável. esteja em movimento. Né? O tempo que eu estava na prefeitura, eu ficava abismado que tinha engenheiro lá que estava há 20 anos na mesma mesa, fazendo a mesma coisa. Cara, 20 anos sentado na mesma mesa. Uhum. Fazia na máquina de escrever, depois Sim. nos outros meios, o primeiro computador. Sabe? Eu falava, cara, como é que consegue? Eu não conseguiria. E aí foi legal porque eu me permiti esse movimento. E quando eu cheguei lá, eu vi que a minha visão do varejo era completamente deturpada. Eu só estava Uhum. na ponta errada da mesa Sim, naquele sim. primeiro momento. Uhum. Porque apesar de você ter um padrão, né, todas as lojas do Pão de Açúcar são iguais, mas você tem uma inteligência de principalmente financeira, e aí eu ganhei uma outra, Uhum. uma outra compartimentação na minha gavetinha ali, que era quanto custa isso? Uhum. Então eu tenho que implantar 10 lojas esse ano, mas eu tenho um budget limite no ano. Então a escolha do terreno já começa aí. Quanto que eu vou gastar para implantar uma loja neste terreno? Não vai dar certo. Vamos para o próximo terreno. Uhum. Então a gente já tinha essa expertise, né? E eu fui crescendo lá, fazendo projetos. E aí depois de 2 anos eu me tornei coordenador. No quarto ano me tornei gerente de arquitetura. E toda a movimentação, no final, eu estava como gerente geral de arquitetura no Pão de Açúcar. Então, eu era responsável pelos projetos de loja de proximidade, drogaria, postos, malls, supermercado, hipermercado, loja de proximidade, CDs. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá 6 anos e meio. Então agora eu já entendi a base sólida que você tem na experiência aí, obviamente, né? Porque depois a gente vai evoluir aí que não sair do varejo, Aham, exatamente. né? Mas você ainda atende varejo? Atendo varejo. Uhum. E aí, de novo, a questão do networking, né? Sempre presente na minha vida. Eu sempre entendi, até pelo ser o I lá no DISC, né, voltado a Uhum. pessoas, que qualquer resultado que a gente tenha, ele depende de uma pessoa. Não é um departamento, não é um processo, não é uma ferramenta. Tem que ter uma pessoa do outro lado. E eu sempre aprendi e gostei de me conectar com a pessoa. Uhum. Então, eu acho que o que me fez crescer no Pão de Açúcar foi essa questão de conseguir articular bem, e articular no sentido positivo, as relações. Então, era a relação interna do meu time, era a relação do meu time com o departamento de compras Uhum. que contratava os escritórios para prestar serviço para o meu time, era a relação com o pessoal de engenharia, e aquela briga eterna, Uhum. arquiteto e Arquiteto e engenheiro, engenheiro. era a relação com o cliente interno, que era o departamento, as BUs, né, que era o Business Unit, que era aqui a BU do Extra, a BU do Pão de Açúcar, que tinha o cliente interno que tinha as Uhum. exigências, e sempre conseguia articular bem essas conexões.
Tanto que quando eu saí de lá em 2018, porque o meu pai, ele teve quase um infarto, tinha empresa familiar, e eu falei, se meu pai falecer agora, eu não vou ficar no Pão de Açúcar, eu vou voltar e tocar a empresa da família. Minha madrasta trabalha lá, meus irmãos trabalham lá, não fazia sentido eu deixar a empresa do meu pai morrer e eu ficar no mercado. E eu falei, então não tem que esperar meu pai morrer para fazer isso. E aí, em 2018, eu decidi sair do Pão de Açúcar e voltar a trabalhar com meu pai, até porque também sempre entendi que empreender é onde estaria o meu resultado. Porque apesar de eu estar gerente nacional numa multinacional, o meu resultado ainda estava atrelado ao meu chefe. Alguém que ia me validar, alguém que ia me promover ou não, alguém que podia me mandar embora. Uhum. Então, para mim, essa sensação de estabilidade que o CLT te oferece, ela é superficial. É um castelo de cartas, né? Sim. Qualquer hora bate um vento e Uhum. leva embora, dependendo da opinião, política e Uhum. relacionamento. Sim. Então, eu comecei a entender que eu queria crescer financeiramente, ter mais qualidade de vida, e entendi que empreender era o caminho. Isso Em 2018? 2018. Tá. Meu pai quase teve um infarto, e a gente tem histórico, né? Meu avô faleceu de infarto, tem outros tios que faleceram de infarto, então eu fiquei muito preocupado, voltei para a empresa familiar. Quando eu voltei para a empresa familiar, eu me desvinculei completamente do varejo e fui trabalhar mesmo na empresa de serralheria, vidraçaria, ajudando a tocar a Uhum. obra. Tem uma foto minha de 2018 que eu estou fazendo uma fachada da Ezetec lá em Pinheiros, de aço cortem. E no final do dia eu tô todo sujo de ferrugem, varrendo a calçada É, e tô lá, cara, meu negócio, é. né? Eu barbudão assim e tal. Até falei pra você, né, que eu vou deixar a barba crescer de novo pra ficar É parecido. isso aí. E ali é muito legal, né? Porque depois de ser gerente nacional de arquitetura, tem um vídeo meu no Instagram que eu tô sentado de boné, um moletom assim meio surrado de obra tal, sentado ali pra almoçar debaixo de uma sombra e eu tô barbudão tal. E eu falo, eu não tenho vergonha do processo. Eu sei onde eu quero chegar. Então, por mais que, sei lá, 3 meses atrás eu tava de camisa, sapato, bonitinho, pastinha de braço do braço, e agora eu tô de boné dirigindo o Na obra. caminhão da obra É, pros caras, mão na eu sei massa. onde eu quero chegar e eu dei um passo para trás para Ô, poder David, aí avançar. aqui eu vou até fazer uma interrupção, porque daqui a pouco a gente vai falar hoje onde você está, né? A gente contou aí bastante desse background da história, mas eu gosto muito de reforçar quando eu tô aqui batendo papo com os nossos convidados, justamente esses pontos que são um ponto que passa na cabeça de todo mundo hoje que está buscando seu lugar ao sol. Que às vezes essa pessoa hoje está ali, fez né, a faculdade de arquitetura, quer se posicionar, quer empreender, quer ter seu próprio escritório, Uhum, mas talvez hoje ele esteja prestando serviço lá embaixo do sol na obra. é isso. E esses momentos aqui, para mim, eu faço esses cortes porque é a hora que a gente encontra aqui aquele momento que ah, muitos de nós no empreendedorismo pensam, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E se você tivesse desistido ali? E soma-se a um pensamento que eu tenho também, e gosto muito de reforçar hoje, é, existe bastidor. As pessoas olham o Instagram, as É só pessoas ver olham o palco, as o pessoas olham palco. e tal, cara, e aí acha É tudo, só que isso. todo mundo só tem aquele É, resultado maravilhoso. E o é. pior, vou chegar nesse ponto também, que hoje em dia, infelizmente, tem gente que vende aquilo sem ter Não bastidor, sem ter tem. conhecimento, sem ter É, nada, e finge, oferta só aquilo. um personagem, que é bem preocupante no nosso meio da construção civil. Mas o que aconteceu nesse momento? Eu voltei, comecei a trabalhar, né, junto com meu pai na gestão da obra e tal. Só que eu sempre tive muitos bons relacionamentos, né? Como eu falei, com o meu time, com outros departamentos internos, Uhum, com os engenheiros. Lá eu falava muito pro meu time: você tem que blindar o engenheiro. Não é você expor o erro do cara e tudo mais, uhum. porque você vai errar. E no dia que você errar, é Se não tiver esse bem cara que tem que te relacionado, blindar. E a gente tava debaixo da mesma diretoria, eu falei, o resultado é nosso. É igual um casamento. Não adianta a fica mulher jogando ficar falando peteca pra mal lá e do pra cá. marido pra família dela, pros filhos. Não adianta. Porque é um departamento só. Uhum. E eu fui criando muito isso de vamos resolver o problema. Foco no problema, pra cima do problema. E o último ponto do varejo que foi muito legal, porque me deu também muita vivência, expertise em gestão de muitos projetos ao mesmo tempo. Então, era 350 projetos rodando ao mesmo tempo.
Então Cara, que loucura. sei lá, Meu Deus. 50, rollout de 50 mobiles no Nordeste, porque agora o Extra do Nordeste vai vender mais celular. Ou, por exemplo, o açougue foi notificado, tem que fechar os 40 açougues que tem na região tal. Então era muita discussão de processo, de muita quantidade, prazo curto e preço sempre custo apertado. Aham. Então era pensamento de como que a gente faz de uma forma que seja rápido, que seja claro para compras orçar, que não tenha dúvida, e que obras consiga executar de forma rápida. E o ideal, faça o projeto executivo detalhado com o diagrama unifilar do quadro. Maravilhoso. Tenho tempo para isso? Não. Não. Tenho dinheiro para isso? Não. Então eu vou fazer Que um que a gente faz? texto, um memorial, tal. Então a gente criou muito corpo, muito músculo fazendo isso diariamente. Uhum. Porque chegava, Tem que cara, resolver. tem que resolver. E aí também a questão geral política de como que a gente consegue negociar as coisas. Porque a própria BU, que era o cliente interno, queria tudo ao mesmo tempo. Falei, tá, eu tô fazendo isso aqui pra você. Eu paro? Ou pra fazer isso aqui? Ou Não, eu tem que fazer. contrato mais gente. Ou eu contrato mais gente. Aí o pessoal até brincava dos departamentos. Cara, como é que você consegue colocar cada vez mais arquiteto aqui dentro? Falei, o cara me pede, eu coloco o custo pra entregar pra ele o que ele me pede. Eu não vou pedir pro meu time Parar, virar à noite senão não vai aqui, fazer. não vai dar certo. Enfim, criei esse bom relacionamento lá. Quando eu saí, começaram os meus amigos que trabalharam lá, começaram a me ligar para pedir arquiteto. Ah, tem uma loja aqui para fazer, tem alguém para indicar? E eu, cara, como era gerente de arquitetura, tinha, sei lá, 100 arquitetos Sim, no meu sim. telefone. Ah, tô aqui fulano. Aí tem outro, tá fulano. Aí teve uma hora que eu parei. Eu falei, eu tenho os meus amigos que estão no mercado com demanda. Eu conheço um monte de arquiteto para trabalhar. Por que que eu tô? Falei, tô com a faca e o queijo na mão. Falei, não, peraí. Tem um negócio aqui. Aí eu falei, não, peraí, eu faço. Ah, Pode deixar tá. que eu faço. E comecei. Então, cara, quando eu saí, eu fiz Starbucks. A Starbucks da Shopping Cidade Jardim é projeto 2000 e? nosso. 2000, isso foi 2019, mais ou 19? menos. 2019. Então, 2019 formata o modelo DSX, mais Que era inicia. NS na época, NS Projetos, né? Tá. Que tudo era o grupo NS, a empresa do meu pai, tava lá dentro na época. E depois a gente achou melhor desvincular por questão de gestão, aí virou DSX. Mas, naquele momento, a gente fez Starbucks do Shopping Cidade Jardim e da Liberdade, a projeto do escritório. Nós fizemos Caidu, Smart Fit, Carrefour, Domino's Pizzaria, Pague Menos, Leroy Merlin. Então, a Leroy Merlin de Guarulhos é projeto nosso. Esse E eu aí acho que você é vê. até um recente, né? Esse Essa Leroy é mais... esse foi 21. Foi 2021. E aí, legal, Leroy, você vê. A diretora de projetos e obras trabalhou comigo no Pão de Açúcar. A gerente de projetos tinha escritório na época que eu era gerente no Pão de Açúcar e prestava serviço para mim. Tá, então tem uma rede de conexões tem aí toda uma mesmo, rede um de network aí conexões, mesmo. né? Então, criou muito relacionamento. Legal. Eu fiz muita coisa de varejo. Hoje a gente tem projetos em 20 estados do Brasil. Indústria, varejo, escolas, creche. Vamos falar então um pouco de vertical e casa de alto padrão. Que eu sei que você também tem uns projetos aí sensacionais, né? E, enfim, dentro do escritório hoje você tem todo esse hub de atendimento, né? Como você falou, em 20 estados. 20 estados. 20 estados. Meus amigos. Tô na frente do cara aqui, ó. Ó, você já entendeu a história dele, né? Passou os perrengues lá, teve orientação de um excelente conselheiro, o pai dele, né? Direcionando toda essa parte. Aí, então, vai pro varejo como CLT, sai para ajudar a empresa do pai, começa a entender que tem um monte, a faca e o Tem queijo aí, tem oportunidade. demanda e oferta. É. E aí começa, então, a absorver os projetos e aí toda essa fila de grandes clientes aí, internacionais, inclusive, Exato. que você já executou. E aí também tem os projetos aí de casas. E onde que virou essa página, né? Hum, Como eu falei, essa história foi legal ter compartilhado aqui, porque eu comecei lá fazendo incorporação. uhum, Quando eu fui pro varejo, foi esse movimento de necessidade Sim. financeira e alavancou toda essa história. Quando eu comecei, isso há 2 anos atrás, só varejo, 100%, varejo, indústria, né? uhum, Eu falei, cara, eu posso ir pro mercado imobiliário. Eu tenho time para isso, eu tenho expertise. Meu coordenador foi coordenador na Tibério, trabalhou na Tibério muitos anos, fazendo projetos, né, empreendimentos e tal. E eu falei, e no mercado imobiliário, aí entre o nosso ponto aqui, é onde está o melhor resultado na construção civil. Por quê? No varejo, os caras são muito grandes e no entendimento do varejo é que é uma máquina que o ponto é o produto. Eu não estou vendendo a construção civil, eu estou vendendo o que está lá dentro. Sim.
Então, no GPA eu tô vendendo os Você não tá vendendo uma mantimentos, casa, na não tá drogaria eu tô vendendo vendendo remédio. Aham. Então, a gente é só a O meio casca. mesmo que você falou. Então, ali o custo tem que ser o mínimo. Você não vai discutir conceito. Cara, se eu mudar isso aqui na fachada vai ficar. Não, porque a dinâmica é varejão mesmo. E, obviamente, quando você vai para o quanto se paga para um projeto de arquitetura no varejo, cara, vale a pena se você tiver muita demanda recorrente, que aí é igual A quando o cara compra uma proporção franquia é. do pão do Entendi. McDonald's, né? Ele tem 5 porque é na quinta que ele ganha o valor de uma, porque o tanto que ele gasta de royalties e tudo nas outras, uma só não para de pé. E aí foi onde eu comecei, chegando aqui no Network Constru, esses relacionamentos, eu falei, cara, é para esse mercado que eu tenho que virar. E aí comecei a me posicionar para esse outro lado, ofertando a nossa inteligência, porque é a mesma É, a coisa. experiência que Mas você a diferença adquiriu é de que... gestão, pessoas, processos, Exatamente. 300 processos simultâneos, Mas a né? O seu diferença... conhecimento de design de interiores, de Exatamente, tem exatamente. tudo a ver hoje quando você vai atender um cliente de alto padrão. E o que é legal, né, do nosso entendimento? Porque no mercado imobiliário, o arquiteto, o engenheiro, o construtor, ele tem uma valorização maior do que tem no varejo. E Aham. automaticamente, né, o ticket médio dos projetos é maior. Então Tá. a gente começou a migrar para esse lado. E a nossa expertise, obviamente, de processo e tudo mais, também nos deu tranquilidade para fazer esse movimento. Nesse momento que eu comecei a ter esse entendimento, um pouco antes, quando um contato meu do GPA me chamou para fazer um projeto muito legal de um resort em Atibaia. Falou, cara, não é varejo, tal, você faz muito varejo, mas eu acho que você consegue fazer teu projeto tal. Eu falei, pode deixar. E a gente desenhou todo o processo para diminuir muito o custo, terraplanagem, drenagem, toda a implantação do projeto, sempre pensando o custo, pensando. Porque no final tem que Legal. dar resultado financeiro, né? E ali teve uma valorização muito grande do nosso trabalho, que eu falei, é este cliente que eu quero atender. Porque tem gente que tem um mercado que atende varejo e Sim, mergulha e tá ganha tudo bem, tá dinheiro e tudo bem, constrói é. a carreira dele no Mas ali você, varejo. você mais uma vez se permitiu, como você já disse aqui, Exatamente. permita-se, né? E aí você viu um outro mercado, mais um mercado aí É, dentro na verdade, do eu seu voltei, né? Porque eu negócio. É, comecei, sim, sim. comecei nesse e É aí que agora ele agora foi para outro patamar, foi num né? patamar diferente, Foi exatamente. para outro nível. E aí eu comecei a falar, é esse cliente que eu quero atender. Legal. E isso, nesses últimos 2 anos, consolidou agora ultimamente esse pensamento. Qual é o cliente que eu quero atender? Uhum. Porque, cara, tudo que você fazer, esse microfone aqui, ó, você pode ter um microfone desse por R$ 15 E ou por por 10.500. 20 mil É reais, isso aí. né? É. É microfone da mesma forma para captar a voz. Só que o fornecedor do microfone, que é de R$ 10 mil, ele se posicionou para atender um cliente. O que vende gravadorzinho lá do tecladinho da Xuxa é outro e ele se posiciona para aquilo. Uhum. Então eu comecei a entender na questão da gestão da minha empresa qual é o cliente que eu quero atender. O cliente que valoriza o meu trabalho, que eu tenho mais resultado com menos esforço, é mais o intelecto, né, Uhum. do que o braço. Varejo é braço. Quantos projetos você consegue fazer? Ah, eu Uhum. consigo fazer Quantas 20 no pessoas na mês. equipe? É isso aí. Agora, incorporação, você está fazendo um no mês, você paga Os 30 outros 10 projetos que você lá, é fazia isso lá. aí. Então a gente começou, a partir desse projeto do resort, já acendeu essa luz da capacidade nossa de poder ir para esse lado. E aí comecei a já me posicionar na prospecção para esse lado. E aí onde entra o desafio para mim? Apesar de ser assim, né, comunicativo, expansivo, na questão de prospecção, contato frio, cara, sempre fui péssimo, péssimo. Por quê? Como eu sou, né, ligado a pessoas, alto Aham. I, eu tenho muito essa questão de ser bem aceito, bom Relacionado. relacionado. Aham. E aí eu tinha comigo uma trava que você, no contato frio, você é o chato. Ah, Sabe o vendedor que fala, sim, ô, sim. toma aí, o cara que fica te mandando todo dia a plantinha de imóvel pra você comprar, o Uhum. chato. Então eu tinha essa barreira. E eu falei, cara, preciso Tá resolver. vendo, ó, amigos corretores que ficam mandando a plantinha todo dia. É, ou Não carta seja contemplada chato, também. hein? Não carta, Carta ó, contemplada também. ele já soltou, eu só tô reforçando, tá? Não seja chato, não fique fazendo contato frio. Exatamente. Crie É, relacionamento. isso. Não oferte o seu produto no primeiro contato frio. Eu acho que É, essa né? é o ajuste. Porque Isso um outro aí. ponto importante que aconteceu na história também, eu cheguei em Alphaville através do BNI, que é o Business Network International. Então, que é um grupo de empresários, tá? Mais de
35 anos, 38 Modelo anos tal, internacional, modelo né? internacional tal. E lá fala muito sobre como você se posicionar no network e tal. Então, tudo aquilo que eu tinha aéreo, assim, no meu padrão de comportamento, Ali agora ele desenhou. assentou Ah, e legal. criou dentro de um processo, entendeu? Sim. Poxa, se doe primeiro, ajude primeiro, seja Sirva. interessante, não seja É, interesseiro. E aí comecei a criar isso. legal. Então, eu contratei uma consultoria comercial para estruturar os meus processos. Porque uma outra coisa que me acendeu foi. Se 98, e é um número real, se 98% do meu faturamento está numa rede de relacionamento que eu tenho dos meus amigos, eu tô deixando dinheiro na mesa. 98% você tem um dado que 98% diz que 98% dos seus negócios hoje eram oriundos do network. oriundos do meu relacionamento, principalmente do GPA, da época do GPA. Então significa que eu só estou fazendo negócio com quem me conhece. Então Uhum. eu tenho uma vasta De expansão de milhares de mercado pessoas que não te conhecem. que precisam de mim, que não me conhecem, porque eu não estou me comunicando com eles. Eu não estou me posicionando no meu Instagram, não Interessante estou me isso. Uhum. posicionando no meu marketing inteiro. Uhum. Então eu sou um cara muito do empreendedorismo, do network. Uma época o meu Instagram só tinha isso. Da empresa, de projetos, eu só falando de network, de empreendedorismo. E até minha namorada falou assim: a sua empresa não é de network. Você não vende network, você não vende empreendedorismo. O seu Instagram precisa falar do seu produto, se posicionar com o seu público. Interessante. E eu comecei a fazer essa migração. Então, eventos de network, né, buscando a expansão através do network, e também comecei a prospecção em contato frio, de ligar nas empresas, mandar portfólio e trabalhar ali no Prospecção ativa mesmo. prospecção ativa. Uhum. Aí começamos esse movimento. Então, nesse caminho para cá, nós estamos hoje atendendo, né, um cliente aqui do nosso ecossistema aqui do Network Constru, que é a Capital Concreto, fazendo predial. Aí esse pessoal de Atibaia já me levou para fazer outros loteamentos. Não estou fazendo loteamento com o pessoal de Atibaia, essa parte mais urbanística, vamos colocar Uhum. assim. A gente está agora, né, as novidades já. A gente tá trabalhando junto com um grupo trabalhando para investidores de casa de alto padrão. Então, o que é muito legal dentro do nosso processo é todo mundo senta na mesa. Isso eles são aprendidos no GPA. Senta na mesa, marketing, projetos, obras, o comercial que vai vender, o Uhum. pessoal, no caso do varejo, né? O Projetos. pessoal que vai fazer os suprimentos ali, que vai colocar, todo mundo sentado na mesma mesa porque é o resultado de todo mundo. Então, a minha decisão de arquitetura, ela não é pautada no que eu acho bonito, é pautada no que obra consegue executar no budget que a gente tem. É pautada no que o A pesquisa corretor, de nesse mercado caso, trouxe, o que é a pesquisa de comercial, mercado trouxe, do que é aceitável. E aí é um brainstorm absurdo, porque é Uhum. potencializado 2, 3, 4 vezes o mesmo produto. E a possibilidade de ser mais assertivo, nesse caso, é Muito o maior, suprassumo. né? Então hoje dentro do nosso, já estamos aqui em operação, já está funcionando, e que eu gosto, né, muito que entra no que eu falei antes, eu gosto muito de falar o que é verdade. Então assim, se eu estou falando o que eu estou fazendo, é porque eu estou fazendo porque é meu. Tem Uhum. muita gente que está fazendo, fala que está fazendo, mas pega projeto dos outros e enfim, né? Então a gente está evoluindo nesse caminho e a gente já está agora com uma primeira casa neste formato aqui no Residencial 2, que a gente está trabalhando Alphaville. aqui em Alphaville, Uhum. São Paulo, já trabalhando nesse formato em que todo mundo junto toma as decisões e todas as etapas para garantir que o resultado final seja mais assertivo. Então uma casa que a gente vai pagar 3 milhões para poder comprar a casa, colocar mais 2 milhões, quais são os caminhos que a gente consegue vender essa casa a 15 milhões Uhum. e trazer esse resultado para dentro do negócio, né? Para o investidor e para os sócios e para a gente mesmo dentro do processo. Então hoje a gente está bem diversificado nesse sentido, fazendo loteamentos, fazendo Uhum. predial, fazendo casa de alto padrão, dentro tudo do mercado imobiliário, né? E Já- também atendendo varejo ainda. A gente Ah, atende legal. algumas coisas do varejo. A Hoje, gente hoje a atuação ampla lá dos 20 estados está mais ligado ao varejo, correto? Aí os Então, projetos aí é legal porque agora eu tô criando uma tá segunda misto. camada. Não, agora eu tô criando uma segunda camada, né? Incorporação só São Paulo. Tá. E agora eu quero fazer os 20 estados também, mas incorporação. É isso aí, boa, boa. Show de Mas a bola, parte do ué. mercado imobiliário, né? Legal. Então tem sido, assim, uma experiência muito boa. Hoje, a gente está já 60 a 40. 40% do faturamento tá em varejo, consegui fazer uma migração rápida, Ah, né? E já inverteu. 60% tá Já já tá na incorporação no mercado nos imobiliário. projetos. É, a gente tem um cliente grande ele ganha muita licitação e ele faz de ponta a ponta. Tipo, Uhum. desde a escolha do terreno até a obra e entrega da chave. Mas a gente fez, olha, 70 creches no Nordeste com esse cara, com esse cliente, né? É um cliente francês.
70 creches em Teresina, fizemos 40 UBSs em Recife e estamos fazendo agora 60 reformas de escolas no Rio de Janeiro. Mas a parte agora, nesse caso, que do projeto cadastral. bacana, hein? A gente entregou agora mês Saúde, passado. educação. A gente entregou semana passada 16 levantamentos cadastrais para uma rede do Centro-Oeste. Uhum. Brasília, Cuiabá, Goiânia. Eu fiquei com uma equipe 3 meses lá, 4 meses, alocada na região, fazendo levantamento cadastral de loja. Ô, David, E assim estamos rodando. conta pra mim, como é que você, qual que é o seu, né? Você também aí circula aí entre grandes empresários, né, renomados aí do mercado, investidores. Qual que é a visão deles para o mercado aí de 2024, 2025 no mercado imobiliário e da construção civil? Qual que é a sua percepção aí de mercado? É positivo, é negativo? Como é que tá? Eu acho que... Moderado? Acho não, né? A minha percepção é que o mercado ele tem aquecido muito pela questão dos juros, a taxa Selic e tudo mais, né? Que a gente está vendo no cenário financeiro. Mas Uhum. além do mercado financeiro, eu consigo ver uma disseminação muito grande da informação. E aí muito mais pessoas têm acesso às informações e acaba gerando muita oportunidade. Então, Legal. pessoas que, eu tenho um terreno aqui e não sei o que fazer com ele. Hoje a pessoa já sabe, pô, eu posso incorporar, posso entrar como Posso conectar com cotista, alguém, posso entrar com permuta. Então, o Aham. mercado está muito aquecido de informação. Legal. E a informação é o que tem gerado oportunidades. As pessoas hoje têm muito acesso às informações e cada vez mais tem mais pessoas como nós que leva Sim, a informação somada a uma oportunidade. E legal. oferta para o mercado, Uhum. para terrenistas principalmente, o que dá para ser feito. E aí a inteligência estratégica, nosso amigo Romualdo manja muito, Sim. né? De falar, olha, nesse terreno a gente consegue fazer isso, 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 e viabilizar um plano de negócio que continua fazendo a máquina girar. Então, eu acredito numa projeção muito boa nesse formato. Então, para nós, a gente já está fazendo parceria com incorporadores de outros locais. Louveira, tem uma reunião com um cara de 80 mil metros quadrados Bom. no empreendimento Minha Casa Minha Vida em Louveira. Estamos falando com o pessoal da Zona Leste e estamos expandindo. Uhum. Hoje meu foco já está em Sorocaba, Jundiaí, né? Uhum. Vamos falar depois de São José dos Campos. Mirando para outros Legal. locais, por quê? Porque é legal também dizer, né, para o pessoal que nos ouve, tira essa cultura de que o dinheiro só está em São Paulo, só está em Alphaville. Cara, tem condomínio de alto padrão em tudo que é lugar, Uhum. tudo que é região você vai achar. Só tem que se posicionar, né? Porque o posicionamento e o network te abre portas, mas a entrega mantém a porta aberta, né? Então, Hum. é isso que Como é que é é. essa frase aí? Eu falo que vou Olha falar para lá. essa câmera aqui. E o network te abre portas, mas a sua entrega é que mantém ela aberta. Muito bom. É. Dica para quem está começando na arquitetura, o que você podia falar para essa pessoa que está te ouvindo agora, não tá sonhando ainda ter um escritório? Show. Que dica você dá para essa pessoa aí? E é uma dica que eu dou para essa pessoa e dou para mim mesmo. Por quê? Tem uma frase do Bill Gates que falaram para ele assim, cara, agora que você é bilionário, quando ele virou bilionário, falaram para ele, como que é ser bilionário? Ele falou, é igual você ser milionário. A diferença é que agora eu resolvia problemas de milionário, agora eu resolvo problemas de bilionário. É isso. E é processo, né? Então a gente às vezes mira o cara lá em cima, acha que vai resolver todos os problemas de agora. E quando você sobe o nível, é outros problemas que você tem que resolver, mas vai precisar de resiliência, força, da mesma forma. O que me motiva, e olho para minha história também, primeiro é você ter um objetivo claro. Onde você quer chegar? Sempre mirar no onde você quer chegar, né? Não focar no o olho no hoje, mas olhar para onde você quer chegar. E segundo, ter muito claro que para chegar lá tem um processo. Não tem mágica. Tem que ter Uhum. força, tem que ter entrega, vai ter erro no meio do caminho, você vai errar. Olha, desculpa, se você não sabia disso, já te adianto agora. Vai errar. E neste erro, você tem a oportunidade de aprender, né, e sair mais forte dele, e também de testar a sua resiliência interna. Para mim é igual a academia, cara. Cara, por que você hoje não tem um corpo bombado igual ao do Arnold Schwarzenegger? Porque você não tem a rotina de academia igual ele. Uhum. Ele não é um ser sobrenatural de outro Que planeta. fica Não. shapeado. Não, qualquer um de nós É. pode ficar shapeado daquele jeito. Uhum. Qualquer um de nós pode ser um corredor. Claro, né? No geral, na situação. Sim, sim. Sabemos que todos têm Disciplina as e suas... etc. aí. Uhum. Então, o conselho que eu dou é: tenha claro o seu objetivo e se movimente.
Esteja nos lugares, se permita, se conecte, corra o risco. Quando você corre o risco, e ó, o próprio termo já diz, né? Correr o risco, vai ter vezes que você vai correr o risco e vai dar errado. Você vai tomar uma decisão errada, você vai se queimar, você vai perder um cliente. Perder cliente faz parte do processo. Ninguém nunca tem o mesmo cliente de sempre, né? E também ninguém nunca agrada a todo mundo. Por isso que existem concorrentes. Tem gente que prefere McDonald's, tem gente que prefere Burger King. E tá tudo certo, né? Então a dica que eu dou é isso. Saber saber onde você quer chegar e saber que você tem um preço a pagar nesse processo e ter essa resiliência interna para lidar com as dificuldades. Porque isso é uma coisa que eu aprendi no Pão de Açúcar. E aí vale uma dica para você, para todo mundo que está nos ouvindo. Manda aí. Quando eu fui contratado para ser gerente, o gerente anterior tinha sido mandado embora por uma má conduta com as pessoas do time. Tinha um time de 10 arquitetos e ele fez uma situação muito complicada, beirando ao abuso, né, de autoridade, foi desligado. Quando eu fui contratado, o RH falou muitas vezes, olha, as pessoas, cuidado com as pessoas. E para mim, cara, de boa, é o que eu já sei fazer. E aí ela falou uma frase que eu guardei, cara, e levo pra vida. Ela falou, aqui, você é uma pessoa que tem que atravessar uma floresta, do ponto A e do ponto B. E o como você atravessa a floresta é o que faz a diferença. Não adianta nada você chegar rápido no ponto B, destruindo todas as árvores no caminho. Então você tem que chegar no ponto B, sim. Mas o como você vai passar no caminho é o que importa. Tudo. Exatamente. Então, é o caminho. O segredo está no caminho. Você ter essa resiliência de, cara, tentei por aqui, não deu certo, mas eu não vou desistir. É por ali que eu vou. E como é que eu faço? Puta, deu errado. O preço que eu cobrei ficou muito barato, tomei prejuízo, esse processo não deu certo, a pessoa, e é sempre se atualizar. E aí, por fim, a frase do Abílio, né? Pessoas e processos. Esse é o segredo do sucesso. Se você tem processos claros, eficientes e as pessoas certas, você vai crescer. Se você tem processo certo, a pessoa errada, vai dar errado. Se tem a pessoa certa e não tem processo, também vai dar errado. Pessoas e processos. Trabalhando, atualizando isso diariamente, a gente cresce e tem bons resultados. Sensacional, viu? Que aula, né? É legal conhecer, né? Todo mundo que a gente senta aqui, a gente aprende. Eu fico aqui ouvindo aqui, eu acho que eu vou começar a fazer que nem o Joel, cara. Eu vou começar a anotar. Se bem que a gente assiste depois aqui, né? Tem uns cortes, mas exatamente. É uma chuva de informação aqui muito bacana. Parabéns aí pelo sucesso que hoje está sendo construído, né? Essas conexões, a gente caminha aí no ecossistema e vê aí os resultados das coisas aparecendo. E eu acho que você falou uma coisa aí, eu tenho uma palavra aí que ela é uma palavra, você sabe que você assistiu recentemente, mas movimento é uma palavra que eu acredito que mudou muita coisa no meu game. E eu tenho compartilhado muito isso com, não só eu, até porque quando você vai em outros países, você fala, ah lá, tá falando da mesma coisa e tal. Porque, de fato, hoje é estagnado. E aí o movimento, ele gera vários exercícios, né? De conexões, de aprendizado, de uma porção de coisa. Não está estagnado, não está parado. Né? E eu acho que esse movimento todo aí que você foi criando, dentro da sua jornada, conectando pessoas, né? Você ter essa fácil comunicação, relacionamento, tá te trazendo aí bons frutos aí. Estamos trabalhando, né? Como eu falo, né? Todo mundo sabe o leão diário que tem que enfrentar. Esse pensamento de que é maravilha não existe. Não existe. É só o palco e o story, né? Exatamente. Tem muita relação. Exatamente, né? Mas eu fico muito feliz de estar construindo, colocando esforço no ambiente, num método, num processo que eu acredito. E sabendo que está no meu controle, né? Eu, no livro que eu participei ano passado falando sobre empreendedorismo, eu falo que eu escalei uma montanha muito árdua, né, do CLT. E cheguei no topo dessa montanha. Mas quando eu cheguei lá, não era a vista que eu queria. E aí eu me sujeitei e aceitei descer e começar a escalar outra. E a gente tá nesse momento agora. E é legal porque essa que eu tô escalando, a altura já passou do pico da que eu tava anterior. Então, continuamos subindo, mas já consigo ver a outra lá embaixo e falar, já deu certo, já consegui passar já. É isso aí. Estamos avançando. Amigo. Muito obrigado, David. Foi muito rico aqui conhecer sua trajetória. Né? Você aí do mercado imobiliário, da construção civil, estamos aqui ao lado de um grande amigo aqui, que é um arquiteto aí. Você viu aí um pouquinho da história, das coisas que ele trilhou e que estão evoluindo. Então, espero que tenha agregado bastante. E para te encontrar, segue então
DSX Projetos, segue a gente lá no Instagram, usando até as estratégias agora do Romualdo, tá sendo muito legal para mim, porque eu gosto muito de comunicar, então diariamente estou postando conteúdo, falando um pouco sobre o dia a dia, dicas, referências, um pouco de humor ali para poder relaxar um pouco da nossa rotina, que é pesada na construção civil. Então siga lá, nosso perfil tem bastante conteúdo legal lá. Eu acho que é muito spoiler, mas vão ter alguns eventos aí mais pra frente, né? Então, é isso aí. É muito spoiler, deixa muito pra spoiler. Mas a gente vai ter algumas coisas aí Algumas coisas acontecendo, exatamente. Então, meu amigo, muito obrigado. Viu, cara, eu que agradeço. Por ter compartilhado aqui um pouco da sua história, ter inspirado aqui as pessoas. E deixa aí uma mensagem aí de agradecimento aí pro pessoal, uma mensagem final. Cara, mensagem final. Tem uma coisa que eu falo bastante, e o último podcast que eu participei me fizeram essa pergunta e me acendeu uma frase que eu levo ela comigo. Quem vem de uma origem humilde, difícil, que é o meu caso, a gente foi treinado a aguentar. Tem que aguentar. Cara, só tem salsicha pra comer. Só tem salsicha pra comer. Tem que acordar 4 horas da manhã pra pegar o busão pra ir trabalhar. Tem que acordar 4 horas da manhã. Tá chovendo. E a gente foi treinado a ser forte. Cara, é isso aí. Tem que comprar uma camiseta, vai lá na Lapa lá, pega o bacião lá, que coube você, pronto. Quando a gente vai evoluindo e crescendo, a gente passa a ter escolhas. E aí, quando você muda o game pra ter escolhas, às vezes esse sentimento de escassez que você traz da história, e aconteceu isso comigo muitas vezes, faz você querer aceitar todas as oportunidades. Porque você lá atrás não tinha oportunidade. Então você tinha que aceitar o que tinha. Quando você chega numa outra opção, cara, você quer copo de vidro ou copo de porcelana? Não sei, nunca tive que escolher. Era assim, tem o de vidro, vai de vidro. Tem canequinha, tem de plástico, sabe? Então hoje, o que eu falo para as pessoas, que tem a ver com o meu momento também, né? Se não for o seu momento também, em algum momento espero que chegue, esteja aberto a tudo, mas tome decisão com estratégia. Nem toda oportunidade é uma oportunidade para você naquele momento. Pode ser uma oportunidade real, pode ser até algo que você esteja buscando, mas será que é o momento? E é muito legal para mim esse mindset, né? Essa chave que eu tenho deixado girar muito na minha mente, porque me ajuda a lidar com a frustração. Uhum. Cara, às vezes eu recebo convite para ir em evento, que é no final de semana que eu estou com os meus filhos. E eu queria estar no evento, mas é o final de semana que eu estou com os meus filhos. Então, assim, para mim não me dói falar, cara, obrigado. Não dá. Não vai dar. O próprio Imobverso primeiro que você me chamou. Foi mesmo. Cara, eu queria muito estar lá. Da sua família, eu lembro. Mas eu falei, cara, mas eu vou falar pro meu filho, é o nosso final de semana, eu vou deixar você com alguém, porque eu vou ir... Não faz sentido. Ainda que eu tivesse ido no evento, eu feito um puta contrato, uma mega negociação maravilhosa, mas o meu filho eu deixei de lado, porque também é o meu momento. Sim. Né? Eu tenho minha dinâmica com eles, não é todo dia que estão comigo, etc. Se fosse num outro cenário, que eles estivessem todos os dias comigo e tal, comigo um dia antes, vai estar um dia depois, eu falo, olha, hoje... papai precisa fazer, que é o seu caso muitas vezes, né? Você fala, vai, volta, chega, mas você chega lá de noite, seu filho tá lá todo dia. Então, quando você consegue entender o seu momento, você tá aberto a tudo, ouve tudo. Mas nem toda mas toma a decisão com estratégia, né? E com muito sabedoria. Bom. E aí, quando você toma essa decisão, Jó fala isso, né? Todo sim requer um não. Todo não requer um sim. Então, quando você dá não para alguma coisa, você tá dando sim para outra. E aí, foca no que você deu o sim, qual é o seu sim, o que te leva, que te ajuda a te dar mais energia para seguir. Sensacional, muito obrigado. Mais uma aula aqui. Vamos nos despedir, já deixamos nossos contatos aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Você siga aí também nas redes sociais, imob.verse, YouTube, Spotify, Instagram. E em breve a gente tem novidades aqui com outros convidados, que assim como o David deixou aqui hoje uma aula para você aí que é do mercado imobiliário da construção civil, junto das experiências dele, e também para você que está começando aí, os futuros arquitetos, projetistas que estão chegando aí. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, curta, compartilha e até o próximo programa, certo, David? É isso aí. Tamo junto, irmão. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu.